Oi, eu sou a professora Renata. E antes da gente começar a falar sobre a alfabetização matemática, vou fazer um desafio para você. Aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos o link do ênfase educacional. Se você está preocupado com a sua formação, quer saber mais, ver alguns cursos, como avaliar sobre o desenvolvimento, e tem sugestões para nós fazermos cursos que vão ajudar você na sua prática pedagógica, vai lá, fala com a gente, vê o que nós temos a oferecer para a gente aprender mais e ficar cada vez mais próximo da sua formação. E junto com a ênfase educacional, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alfabetização matemática. Para começar, a ideia de alfabetização matemática ela já não é de hoje, mas ela pode assim criar uma dúvida. Alfabetização matemática? Mas espera, a alfabetização não é com letra? Não é com texto? Não. A alfabetização é essa capacidade de ler, entender e expressar esse conhecimento na prática. Isso vale para a língua portuguesa, ou para qualquer língua materna, ou para a língua estrangeira, desde que a criança, o adolescente, o adulto consigam fazer esse movimento de ler, entender e expressar. E também vai valer para a matemática. Ou seja, essa ideia de nós permitirmos que a criança tenha acesso ao conhecimento de tal modo que ela consiga entender signos, entender números, relacionar quantidades, seriar, classificar, construir um conhecimento matemático, lê-lo, expressá-lo e entender o que está fazendo, o que está acontecendo, entender o que o outro faz, o que a própria criança faz, é fundamental para esse processo de alfabetização. Então, o Danny Luke, ele vai falar o seguinte: ser alfabetizado em matemática, então, é entender o que se lê e escreve, e escrever o que se entende a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica. A gente tem algumas características na educação infantil e no ensino fundamental. Naquela primeira parte, onde há um processo de alfabetização, onde a criança ela está aprendendo a entender essa aritmética, essa geometria, de tal modo que nós vamos dar acesso a ela ao mínimo necessário para que ela faça esse movimento, ok? Principalmente a gente vai trabalhar com as questões lógicas, então o jogo, o espaço, a forma geométrica, tudo isso nós vamos trabalhar de maneira que ela entenda as questões lógicas, as quais vão basear em seguida a geometria aritmética dela, porque para trabalhar com a lógica matemática nós vamos trabalhar com esses dois conceitos também, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. Nos anos iniciais, de uma maneira a trazer esse conhecimento de uma maneira crescente. Bom, o que a gente precisa saber fundamentalmente na educação infantil? Primeiro, a gente vai ter que utilizar termos matemáticos. Então a gente está trabalhando com a bola, a gente não vai falar só que é uma bola, é uma esfera. Nós estamos desenhando uma amarelinha no chão, não é só uma amarelinha, nossa, quantos quadrados! A gente está trabalhando com uma caixa, nossa, quantos cubos! Os termos matemáticos vão ajudar a criança a se familiarizar com isso e passar a entender. Quando ela começar a ler, lê. E isso vai já estar no processo de alfabetização matemática do seu aluno. Você vai já estar mostrando para ele tudo isso da matemática. Lá na frente, ele vai ter bastante facilidade, quem sabe até ele não vai gostar. Isso é uma possibilidade bem grande, eu diria. Então nós vamos criar situações problemas com conceitos matemáticos. Como a gente vai fazer isso? Poxa, com a amarelinha, com os sólidos geométricos, com a geometria plana, simples. Você vai colocar, esconder materiais, pirâmides, cubos, paralelepípedos, cilindros pela sala e a criança vai procurar esses materiais pela sala na educação infantil. Olha, uma situação, um problema, um desafio e a criança tem que solucionar. Para ela solucionar, ela precisa do conceito. Tudo isso vai criar um entendimento desse conteúdo. Mas e quantidade? Poxa vida, ele tem que buscar alguma coisa, ele tem que acertar a cesta, acertar a caixa para adquirir tantos pontos. Então, uma caixa, por exemplo, uma caixa pintada de vermelho vai valer 1 ponto, de azul 2, de verde 3.
cada um num espaço diferente. Você está ensinando diversas coisas para essa criança. Ao arremessar a bola, ele joga a bola na tentativa de acertar. Cada caixa vale 1 ponto. Quanto mais vezes ele jogar, quanto mais vezes ele acertar, mais pontos ele vai fazer. Ele vai entrar em contato com isso. A escrita dos números é importante, a associação com quantidade é importante. Então, tudo isso na educação infantil vai ser fundamental. Utilizar a matemática para solucionar problemas na frente dos alunos. Poxa vida, olha aqui, eu tenho esse tanto de bala aqui para dividir para vocês, como que eu faço? Eu tenho esse tanto de quadrado, eu tenho... Olha só, tem essas folhas aqui, como será que eu posso dividir elas para vocês? Eu tenho 2 folhas para 4 alunos, o que eu posso fazer? E aí você vai criando hipóteses, permitindo que eles criem hipóteses de dobrar no meio, de cortar, de rasgar. Tudo isso são conceitos matemáticos que eles vão estar trabalhando na prática, no lúdico, e depois vão aprender. No caso de cortar a folha no meio, uma fração que parece difícil, vai se tornando fácil para a criança, porque vai estar na rotina dele, principalmente na rotina acadêmica da educação infantil. E aí vem uma coisa sensacional para qualquer idade. Se deixar para eu brincar, brincarei. Então, se deixar para mim brincar, ó, tá firme. Jogos lógicos matemáticos. Jogos de pintar, jogos em madeira, jogos de encaixe. Tudo isso vai criar a noção espacial, quantidade, proporção, fração. São coisas, todas as questões da aritmética e da geometria vão estar sendo trabalhadas nessas brincadeiras, nesses jogos de pegar. E a criança vai criar o conceito. Isso na educação infantil. A educação infantil não é uma preparação para o ensino regular, para o fundamental. Mas essa vivência com essa base da alfabetização matemática vai transformar esse movimento numa base para o ensino fundamental. Ou seja, muitos professores vão ficar preocupados com a transição. A criança está saindo da educação infantil, está entrando no fundamental. Que grande transição! Depende. Se houver uma ruptura muito grande, a criança não vai dar conta, vai sofrer, vai ser difícil. Se for um processo de graduação, de orgulho, no qual a própria criança se sinta assim, a educação infantil deu a base e o fundamental vai continuar com base e conceito, de tal modo que aí entra a alfabetização, a leitura, a escrita e a expressão dos conhecimentos matemáticos. O que o ensino fundamental deve fazer e vai fazer? Além de ensinar a escrita no papel, no quadro, vai proporcionar uma aprendizagem lúdica, porque a criança do Fundamental 1 ainda é criança, ela ainda está em fases do desenvolvimento. Olha lá no nosso site do ênfase, você vai ver que tem um curso específico para isso. Mas a criança ainda está em desenvolvimento e ela vai precisar, com urgência, do lúdico, do brincar, colocar em prática aquilo que ela sabe. Então, jogos em que o conhecimento matemático é necessário. Por isso, você vai aplicar jogos de quantidade, quando eles forem maiores, 4º, 5º ano, banco imobiliário, jogo da vida. Esses são os mais clássicos. Aí a gente pode dar milhões de outras dicas se vocês quiserem. Só comentar. Vai utilizar a nomenclatura correta. Então você vai estar falando sempre o correto. É a soma, é a subtração, é a multiplicação. O que isso vai fazer para a criança? Vai se tornar natural. A fala e a linguagem da criança ela é adquirida muito pela interação social. Então existem teóricos, Vygotsky, por exemplo, o nosso grande teórico da educação é um norte pedagógico e ele vai falar, é social. Se você, professor, usa os termos corretos, o aluno também vai. Solucionar problemas práticos e cotidianos. Então, a relação de mercado, a relação do que ele quer comprar, do desejo de consumo dele, que ainda que esse consumismo a gente não goste muito, mas ele pode ser utilizado também para a criança aprender número decimal, quantidade, valor, o sistema monetário. E aí também vem a questão, os brinquedos e os jogos que vão utilizar os conceitos, os conteúdos da lógica. O que você, professor, vai estar fazendo? Você vai estar transformando esse aluno
num aluno que não vai ter esse medo da matemática. Às vezes a gente tem, né? Matemática assusta um pouquinho, mas a hora que a criança tem todo esse acesso, poxa, você transformou a vida dessa criança. Gostou do vídeo? Não esquece, curte, acompanha a nossa fanpage no Facebook e principalmente, não se esquece do nosso desafio. Vai na descrição do vídeo aqui embaixo, clica no site do ênfase, vê lá os cursos que a gente tem para oferecer. Tem um curso sensacional sobre o portfólio e um que está saindo agora sobre o desenvolvimento. Vai lá que você tem muito a ganhar se filiando com a gente. Tchau! ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br